Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal para mais um importante vídeo para vocês. Desde já eu peço a vocês que curtam o vídeo, compartilhem a informação, é importante para a relevância do nosso canal dentro da plataforma. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, né, que no meu entender é uma boa notícia, tá bom? É uma ótima notícia que nós temos aí, ganhamos tempo, não é? Aquele fatídico, né, o tratado pandêmico falha após países rejeitarem ceder grandes poderes à Organização Mundial da Saúde, OMS. Havia uma carta, um tratado que foi proposto pela OMS às nações que, em caso de uma crise como a que aconteceu em 2020 a 2023, né, o 2022, do flagelo que afetou o mundo inteiro, do vírusinho lá, do corona, né, em caso de situações emergentes, a OMS teria poder de decretar uma crise, né, mundial, e aí as nações cederiam a sua soberania e a OMS entraria em ação e o que valeria seria o código, a lei da OMS sobre as nações. Ou seja, o que o tratado previa era o fim da soberania nacional, a entrega do controle do poder das nações na OMS. E aí os governos se tornariam apenas meros vassalos da OMS e obedeceriam aí ao tratado. Mas isso não vingou porque muitos países foram contra. O Tratado Internacional sobre Prevenção, Preparação e Resposta, a PAN, permitiria que a Organização Mundial da Saúde tivesse amplas liberdades de agir durante emergências de saúde pública, mas também fora delas. A Organização Mundial da Saúde não conseguiu obter o consenso necessário entre seus Estados-membros para a adoção do Tratado Internacional sobre Prevenção, Preparação e Resposta aos tais males. Abre aspas, não estamos onde esperávamos estar quando iniciamos esse processo, fecha aspas. Comentou na sexta Roland Dries, né, o Dries, co-presidente do Conselho de Negociações do OMS. O esboço do tratado revelou divisões entre os membros da OMS sobre a extensão dos poderes a serem dados à entidade para combater emergências de saúde globais emergentes, com países europeus pedindo medidas legalmente vinculantes que imponham penalidades aos membros que não cumprirem as regras. Outros países, incluindo Brasil, Índia e os Estados Unidos, expressaram oposição a um tratado juridicamente vinculativo, pois não querem dar à OMS poderes abrangentes em caso de outras situações emergentes. Uma carta enviada ao presidente Biden esta semana por governantes republicanos argumentou que, de acordo com as emendas e o tratado proposto, o diretor da OMS supostamente ganharia poder unilateral para declarar uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Né? Ou seja, se isso fosse assinado por todos os membros da ONU, com toda certeza nós teríamos, aí se acontecer um mal semelhante ao do probleminha que tivemos aí em 2020, né? Aí nós então teríamos um governo único mundial, porque a OMS iria mandar nas nações e as nações seriam apenas subordinadas aos ditames da OMS, que é o braço de saúde aí da ONU. E isso seria terrível para a soberania nacional, para os povos, ter que obedecer a uma ordem internacional e aí ter a polícia, o exército, a ciência, todo o seu aparato governamental submetido e sob ordens de um organismo internacional. Né, que toda a lei que fosse dada, todos os países teriam que obedecer em uníssono àquela ordem, não respeitando a cultura do povo, a língua do povo, as tradições do povo, a religião de um povo. E é isso que eles queriam. Né? E isso é óbvio, ainda bem, não deu certo. Na segunda-feira, dia 27, será realizada uma Assembleia Mundial de Saúde em Genebra, na Suíça. Abre aspas. O mundo ainda precisa de um tratado sobre tais males. Muitos dos desafios que causaram grave impacto durante o C-19 ainda existem, disse na sexta-feira, dia 24. Tedros Ghebreyesus, chefe da OMS, garantiu que o revés não foi um fracasso. Vamos tentar de tudo, acreditamos que tudo é possível e fazer isso acontecer, porque o mundo ainda precisa de um tratado, garantiu ele. E isso vai de acordo, né, com o que está escrito em Mateus 24, versículo 7. Bom, por enquanto, né, isso não vai vingar.
Porque, de acordo com as escrituras sagradas, tá? Eu separei alguns textos que eu vou ler para vocês precisam entender que na ordem das escrituras, em Apocalipse 17, está descrito, né? O que vai acontecer. Antes de um governo mundial, nós temos isso aqui, né? A besta que viste foi, já não é, há de subir do abismo e irá à perdição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui no sentido que tem sabedoria, 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada, são também 7 reis, 5 caíram, já é, o outro quando não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela o oitavo, e é do 7 e vai à perdição. São 7 cabeças, não tem jeito. E aí diz que os 10 chifres que vocês viram nos 10 na besta, né, são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Então, antes de vir o governo do anti-Messias, o mundo vai ser dividido em 10 reinos. Haverão 10 reis. Eles vão subir juntos com a besta. E no meu entender, essa besta descrita aqui, né, vai ser algo humano, né, o barro e ferro. Nós também estamos falando da imagem que vai ser dada a uma inteligência artificial com computação quântica e tudo mais que vai controlar a vida humana, vai vigiar os seres humanos, vai ter acesso a tudo e vai ser uma geração assim, uma espécie de controle total sobre a vida humana. Eu tô aqui com o celular aberto, eu separei até, né, vídeo e algo do tipo para vocês. Eu queria que vocês vissem um vídeo muito interessante. Um deles é esse aqui, ó. Sei que você tá vendo um soldado. Olha só, é um cão robô. Interessante, né? Então vamos lá. Quero trazer a matéria para vocês que está aqui no Últimos Acontecimentos também. Tá? Exército chinês, tá? O exército chinês apresenta seus cães soldados. Tá? Coisa extraordinária. É algo que você não ouvia há 10 anos atrás, não é? Hoje, né, Nova York, o prefeito de Nova York já colocou cães robôs para fazer patrulha nas ruas da cidade. Isso aqui já está sendo usado em locais de fronteira nos Estados Unidos, na China, e agora a China está apresentando isso aqui. Isso aqui vai se tornar comum nos próximos anos. Isso está sendo integrado na sociedade como algo normal. A China está a envolver equipamentos inteligentes não tripulados como cães robôs, drones de ataque de reconhecimento integrados e veículos aéreos não tripulados de reconhecimento em cenários de combate-chave durante as manobras conjuntas Golden Dragon 2024, que está a realizar no Camboja, relata o Global Times. Global Times é uma mídia chinesa, né, de influência chinesa. O jornal também publicou um vídeo mostrando como funciona um cão robô, que, entre outras coisas, é visto atirando em alvos simulados. Segundo a SCMP, um estudo realizado por cientistas chineses mostrou que esta tecnologia não tem nada a invejar aos soldados experientes. Vamos lá dar uma olhadinha na figura, né, na besta. Olha isso. Desculpa, eu acho que eu vou ter que aumentar a tela para vocês, ó. Vejam só. Interessante, né? Bem interessante e um tanto amedrontador. Num artigo revista publicado em fevereiro, o investigador Xu Sheng e a sua equipe argumentam que os testes realizados nestes cães robóticos mostram que podem disparar uma metralhadora com a precisão de um atirador experiente.
A experiência deles mostrou que a tecnologia poderia ter um impacto significativo no futuro das guerras, como se o robô apontasse para um peito de uma pessoa, a maioria das balas atingiria a região do coração. A precisão, porque é óbvio, eles têm uma mira, um cálculo de precisão muito melhor, porque é uma máquina, não é? Só que isso aqui, irmãos, está descrito nas profecias que ocorreria, não é? Isso aqui é, no mínimo, algo avassalador. Olha isso. Assustador, né? Vamos lá para um texto das Escrituras, não é? Onde que a gente vê isso? Em Apocalipse mesmo. Apocalipse 9, desculpa. E a sexta trombeta, não é? Foi tocada e foi vista uma cena extraordinária. Eu queria que vocês fizessem apenas uma associação, tá? Isso aqui não é que relata apenas isso, mas mostra que nós vamos ver soldados montados em coisas ou seres, tá? Lembrando que o poço do abismo vai ser aberto e os Jinn, né, demônios, sairão do abismo e vão vir atormentar a humanidade também. Mas a sexta trombeta de Apocalipse 16 diz o seguinte, Apocalipse 9, 13, desculpa, 9. Tocou o sexto anjo a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta, solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia, mês e ano a fim de eliminarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. Olha como são. Os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto de enxofre. Cabeças de cavalo eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía algo como fogo e fumaça e enxofre. Por estes três foram eliminadas a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam de suas bocas. E é algo extraordinário, não é? Mas isso corrobora com o Apocalipse 13, tá? Apocalipse 13, a partir do 11, né? E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nele habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz nascer do céu a terra à vista dos homens. Verso 16, né? Verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam posto um sinal em sua mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, o seu número é 666. Não é? Então, o conflito do futuro vai trazer algo extraordinário, que é justamente, nós não vamos ver mais seres humanos no campo de batalha, né? Ainda é claro que vai ter, mas nós vamos ter isso aqui, ó. Isso está se integrando à sociedade, tá? A China está preparando isso, um exército para usar em campo de batalha, os Estados Unidos estão usando na fronteira, Filipinas usa isso aqui em patrulha na rua. Qual é a diferença, né? Por que disso? É porque eles querem substituir, eles querem acabar com a polícia, até porque você pode ver que os movimentos de esquerda, o globalismo ocidental, eles têm muito problema com a polícia, né? A polícia como ela é hoje, eles querem até desarmá-la. Por quê? Eles não querem, não é que eles não querem um mundo seguro, é que eles não querem mais seres humanos sob ordens. Porque se você tiver um conflito, um ser humano pode ter dó de outro ser humano e não eliminá-lo.
Se você der uma ordem absurda para um ser humano, ele pode se recusar a fazer, não concordar e não fazer. Mas uma inteligência artificial, um robô, ele faz o que ele é programado para fazer. Ele não está nem aí com sentimentos, ele não entende isso, ele não compreende essencialmente isso, e ele vai fazer o que ele foi programado para fazer. É um mundo realmente que as escrituras, quando diz aqui, a sabedoria, calcule o número da besta. Se trata de um número, de um algoritmo, porque é uma besta numérica, é uma besta que tem uma programação de computador. Ao mesmo tempo, é uma besta que vê tudo como programação, como números, como uma matrix. Então ela não vê a vida humana como algo, digamos assim, como algo valioso, né? Que tem valor intrínseco nela. E aí nós estamos vendo a humanidade debaixo disso aqui. As pessoas aceitando uma loucura dessa aqui, né? E achando que tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? Colocar uma coisa dessa para aturar e fazer segurança. E aí, se isso aqui tira a vida de alguém, né? O que você vai falar? Né? A gente vai ver isso muito envolvido. Uma outra matéria interessante, né? O chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, ele disse que a OTAN deve cancelar os limites dos usos de armas ocidentais pela Ucrânia para atacar a Rússia. Ele está pedindo para que a OTAN ofereça armas avançadas e permita que a Ucrânia comece a atacar o território da Rússia, lá dentro da Rússia. Né? Os países da OTAN devem cancelar as restrições ao uso de armas ocidentais pela Ucrânia para realizar ataques contra instalações na Rússia, disse o secretário Jens Stoltenberg. Chegou a hora de os aliados considerarem se devem cancelar algumas das restrições que colocaram ao uso de armas que a doaram à Ucrânia, especialmente agora, quando muitos dos combates estão acontecendo na região da Kharkovia, perto da fronteira. Negar à Ucrânia a possibilidade de usar as suas armas contra alvos militares legítimos no território russo torna muito difícil para eles se defenderem. Então, e coisa que a Rússia já falou, que os países que derem armas para a Ucrânia usar dentro da Rússia, a Rússia vai atacar, né? Não a Ucrânia, mas esse país que forneceu essa arma. E aqui está, né? O presidente da Hungria fala isso, né? Esse aqui é o Viktor Orbán. Ele disse: a OTAN prepara-se para um conflito direto com a Rússia. Tá? O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán garantiu que a OTAN se prepara para entrar no confronto de guerra direto com a Rússia, usando como desculpa uma alegada ameaça russa ao Ocidente coletivo. Tá? Em declarações à rádio Kossuth, o presidente diz que se vê atualmente nos meios de comunicação social e nas declarações dos políticos ocidentais se assemelha às turbulências anteriores à Primeira Guerra, à Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Além disso, Orbán enfatizou que não consegue compreender por que razão os países ocidentais não procuram evitar uma maior devastação, isolando o conflito ucraniano. Em teoria, a estratégia é que os ucranianos lutem na frente e nós lhes forneçamos armas, dinheiro e equipamento técnico. Nas mesas de discussão sobre a guerra, pergunto frequentemente se alguém me pode dizer quanto dinheiro precisa ser gasto para que os ucranianos expulsem os russos do território ocupado. O silêncio é normalmente a resposta a esta questão. E aí, é claro, ele não quer se envolver, ele tem boas relações com a Rússia, mas é uma coisa que não tem como parar esse conflito, tá bom? O mundo vai ser remodelado e esse conflito vai ser o choque que vai... Primeiro, as nações vão se fragmentar em 10 blocos, né? Hungria não vai permanecer na União Europeia. A União Europeia, como você viu hoje desse tamanho, ela vai diminuir, porque os países do leste pensam diferente dos países ocidentais, e aí vai ser divisão. E os países que têm suas empresas na China, por medo de um conflito e de perder seus insumos e de poder comprar suas mercadorias da China, vão trazer suas empresas para dentro ou para países próximos, como os Estados Unidos têm feito. Tanto é que os Estados Unidos hoje compram mais do México do que da China, porque está colocando suas empresas todas no México. E com isso, nós vamos ver os países criando blocos, onde surgirão 10 blocos. 10 grandes países com apenas um banco central, com apenas um governo único, ao estilo do que é a União Europeia hoje. E aí, um conflito vai enfraquecer muitas nações. Depois de uma guerra mesmo devastadora, nós vamos ver as nações se submetendo a organismos internacionais e surgindo aí um governo
supranacional, conforme descrito em Apocalipse 17. E vai ser um reino de tecnocracia, liderado, governado, pensado por inteligência artificial junto à humana. Vai ser algo realmente horrendo para a humanidade, que não vai ser vista mais como humanos com valor, não é? E aí bocas como esses seres aí começam a anunciar que algo dessa magnitude está próximo. Eu desejo a todos aí um excelente dia, um forte abraço a todos, eu vou manter vocês atualizados. Até o próximo vídeo, se Deus permitir vivermos.